Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Reuma ABC. Hoje vamos falar de artrites e artroses. Eu sou a Karina Veloso, tenho comigo o Dr. Tiago Meirinhos, médico reumatologista, atual diretor do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho. Olá, Dr. Tiago, desde já obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá a todos, muito bom dia. Obrigado aqui à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas pela oportunidade de esclarecer aqui alguns mitos. No fundo é o que vamos falar, é alguns mitos que certamente muitos dos nossos utentes doentes têm estas dúvidas e, portanto, espero ser claro o suficiente para ser útil nesse sentido. Antes de mais, perguntar-lhe quais são as principais diferenças entre artrite e artrose. Muito bem, essa é uma dúvida que é muitas vezes colocada, seja nas consultas, seja numa conversa de café. Muita gente confunde os dois termos, artrite e artrose, e são coisas realmente diferentes, mas com vários pontos em comum. No fundo, a artrite acaba por ser uma situação mais inflamatória, aquilo que predomina nas doenças reumáticas inflamatórias, em que nós temos, isto é uma linguagem mais técnica, no fundo temos uma membrana que reveste as articulações, que é a membrana sinovial, que acaba por ter inflamação, chamamos a isso uma sinovite, portanto isto é um termo técnico, mas que podem eventualmente os doentes também ouvir por aí. Essa sinovite faz com que haja um aporte líquido nas articulações e daí vem o inchaço, que é uma das características da artrite. O inchaço da artrite, ou a tumefação, ou o edema, é um inchaço mole, ou seja, é diferente, por exemplo, nós termos um inchaço ou uma tumefação, eu vou usar estes dois termos, que é mais duro e que é mais característico da artrose. Portanto, a artrose é uma situação que tradicionalmente não é inflamatória, pode provocar também algum inchaço e deformidade, mas que acaba por ser um inchaço duro, ao contrário da artrite, em que muitas vezes a textura que nós temos é como se fosse um balão com água. Quando nós apertamos um balão com água, acaba por ser uma situação semelhante àquela que temos numa artrite. Como é que se manifestam? Manifestam-se de forma diferente. A artrite provoca muitas vezes uma dor que é muito mais uma dor de ritmo inflamatório, e dor inflamatória significa que com o movimento melhora e com o repouso piora, e daí vamos ter dor noturna e uma rigidez matinal que nós consideramos que é valorizável ou que é positiva, vá lá, quando é superior a 30 minutos. O que é que isto significa? Uma artrite, geralmente, ao longo do dia vai melhorando, piora de noite, no início da manhã é mais complicado porque tem, para além da dor, a rigidez. Por outro lado, a artrose, a maioria das vezes, e vamos já ver que há exceções, provoca uma dor de ritmo mecânico. O que é que isto quer dizer? É uma dor que piora com o movimento, nomeadamente ao longo do dia, durante as caminhadas, por exemplo, e em repouso melhora. E a artrose mais típica qual é? Acaba por ser a artrose do joelho ou da anca, em que as pessoas, estiverem sentadas ou deitadas, estão muito bem. Por outro lado, uma artrite destas articulações, mesmo em repouso, provoca dor. Em termos de manifestações clínicas, são estas. Portanto, ambas podem provocar inchaço, mas a artrite, o inchaço que provoca é mole e é reversível com o tratamento. Ou seja, o objetivo de tratar uma artrite é, por um lado, controlar a dor, por outro lado, diminuir a inflamação, por outro lado, fazer com que não haja uma progressão do estrago na cartilagem e na articulação. Porque a artrite não tratada destrói as articulações e por isso é que muita gente, quando tem um diagnóstico de uma doença reumática, vai ao Dr. Google, escreve o nome dessa doença e aparecem mãos sempre muito deformadas. Ora, felizmente temos tratamentos hoje em dia que nos permitem fazer com que a maioria dos doentes não alcancem essa fase, ou eventualmente haverá doentes mais graves onde isso pode ser mais difícil. Mas a artrite forma as articulações, portanto temos que tratar de forma mais agressiva, a artrose de forma, ao longo dos anos, está ligada com o envelhecimento, mas não só, o excesso ponderal e na atividade física também, e vai deformando as articulações por perda de cartilagem. Quando nós perdemos a cartilagem, as articulações vão-se deformando, e esse vê-se, por exemplo, em senhoras ali entre os 55 e os 60 anos, em que as mãos muitas vezes começam a deformar por artrose. Ficam na mesma inchadas, ou a percepção que a doente tem é que estão inchadas, mas é o tal inchaço duro, é uma deformidade mais dura e mais irreversível. E depois, estas duas entidades, no fundo, têm origens muito diferentes. A artrite pode ser de várias formas. Pode ser uma artrite reumatoide, pode ser uma artrite associada a uma doença do tecido conectivo, como o lúpus, pode ser uma artrite associada a uma psoríase, como a artrite psoriática, pode até ser associada ao ácido úrico, a artrite da gota também. Há várias etiologias e o diagnóstico de uma artrite é muito desafiante e é quase sempre clínico. Apesar de existirem imensos exames que podem ser pedidos para nos auxiliar,
ponto de vista prático, é um diagnóstico clínico, portanto, não há nenhuma doença em que um exame faça o diagnóstico, e isto é uma mensagem que eu queria passar. Às vezes as pessoas têm exames alterados e acham que têm uma doença. E é possível as pessoas saudáveis terem exames, portanto, terem os anticorpos positivos, e por outro lado, é possível ter doença com anticorpos negativos. E às vezes isto baralha um bocado e até é uma situação, às vezes, de algum conflito médico-doente, porque há uma dissociação daquilo que é a expectativa que o doente tinha. A artrose, como eu disse, tem muito a ver com o envelhecimento da cartilagem, que vai perdendo as suas propriedades, e isso pode ser acelerado ou não por vários fatores. Excesso ponderal, distúrbios mecânicos, por exemplo, um joelho-var, um joelho-val, que são alterações muitas vezes que surgem, e também o envelhecimento, ou seja, no limite, se toda a gente viver até aos 85 anos, toda a gente vai ter uma artrose, mas nem toda a gente vai ter dor. Ou seja, é possível ter uma artrose e ter pouca dor, ou até zero dor, com uma artrose até muito grave. E às vezes há uma artrose mais leve com uma dor mais intensa. Portanto, o tipo de dor não está, a intensidade da dor não está correlacionada com a gravidade da artrose. Por outro lado, numa artrite, a dor é muito mais constante e diria que é pouco provável um doente com uma artrite franca não ter dor, a não ser que esteja tratado, está bem? Mas, de um modo geral e em linguagem, espero eu que prática, são estas as principais diferenças. Pronto, eu ia-lhe colocar a questão a seguir de quais os principais sintomas entre artrite, artrose, mas também acho que já respondeu um bocadinho a essa questão na questão anterior, não é? Por isso, se calhar, entre estas duas patologias, qual é que é mais difícil a nível de tratamento? A artrose tem uma característica muito importante do ponto de vista epidemiológico. É a doença musculoesquelética mais comum, ou seja, toda a gente vai ter uma artrose. Pode ser uma artrose do joelho, uma artrose da anca, uma artrose das mãos, uma artrose de outras articulações, umas típicas, outras não tão típicas, mas todos nós vamos ter. A artrite é menos comum, afeta principalmente ou maioritariamente pessoas mais jovens, e temos algumas doenças do tecido conjuntivo ali com o pico de incidência entre os 15 e os 30 anos, mais ou menos. A artrite também, geralmente tem idade fértil. A artrite, de modo geral, afeta mais senhoras do que homens e, portanto, tem aqui um componente hormonal importante também. A artrose, por outro lado, tem uma distribuição mais semelhante, depois há sítios onde é mais comum no homem ou na mulher, mas do ponto de vista de desafio diagnóstico, a artrite é muito mais desafiante, porque nós temos uma artrite, e aqui só fazer uma ressalva, uma artrite de uma articulação nós chamamos de monoartrite, 2 a 4 oligoartrite, mais do que 5 poliartrite. E perante uma poliartrite, que é muitas vezes aquilo que o reumatologista vai ver, nós temos aqui uma panóplia de opções de causas, no fundo, que podem dar. Se for um doente ou uma doente com uma psoríase, pensarmos numa artrite psoriática, que afeta cerca de 30% dos doentes com psoríase, pode preceder, ou seja, pode aparecer primeiro até do que a pele, e atinge principalmente pessoas com psoríase em alguns locais, nomeadamente as unhas. Portanto, a psoríase das unhas predispõe ao desenvolvimento de artrite de uma forma muito importante. Qualquer pessoa com uma psoríase nas unhas está mais suscetível a ter esta forma. E depois lá está. Quando o doente nos aparece, nós objetivamos de inflamação, artrite, e depois vamos à procura da causa. Pedimos análises com os anticorpos, o fator reumatoide, o anti-CCP, os anticorpos antinucleares. São tudo exames que podem ser positivos se o doente tiver uma artrite, mas também podem ser positivos em pessoas saudáveis e, portanto, o diagnóstico clínico é muito, muito importante. A artrose tem um desafio muito grande. É que, enquanto que na artrite nós temos hoje em dia tratamentos altamente diferenciados, que nos permitem tratar com medicamentos biológicos, por exemplo, a artrose não há ainda uma solução que permita retardar a sua evolução. Existem alguns tratamentos, como a glucosamina e a condroitina, que são, no fundo, componentes naturais da cartilagem e que nós, por via de um comprimido ou de uma saqueta, podemos tomar, podendo retardar ligeiramente a progressão da artrose e, com isso, termos menos dor. Mas não há um tratamento que pare a artrose, como temos tratamentos que param a artrite. E é muito importante nos doentes com artrite que o tratamento que para a artrite seja feito o mais precocemente possível. Os doentes têm que iniciar um tratamento para a artrite muito rápido para não progredirem a sua doença. E isto elenca, obviamente, o problema de um diagnóstico precoce, uma referenciação precoce, educação para a saúde, tudo isto que estamos aqui a fazer para que as pessoas consigam, no fundo, reconhecer sinais precoces que permitam depois chegar ao reumatologista rapidamente para começarem estes tratamentos. Mas, de facto, na artrose,
apesar de ser a doença mais comum, não temos ainda um tratamento que permita travar de forma eficaz ou efetiva a sua evolução, o que faz com que na prática acabamos por tratar a dor e usando aqui algumas ferramentas, como a fisioterapia, por exemplo, que acaba por ser útil, auxiliares de marcha também, mas o desafio da artrose é encontrarmos uma forma farmacológica de travarmos de uma forma mais eficaz. Ou seja, aqui na questão da artrite existem formas de prevenir e se calhar o ideal seria passar pela prevenção, se bem que quem está menos atento a estes temas acaba por não saber e não querer muito descobrir essa forma de prevenir, mas o ideal então na artrite é prevenir. O tema de prevenção é um tema muito sensível aqui, ou seja, a artrose, passando para a artrose, há formas de prevenir que todos temos que fazer. Peso adequado, exercício físico, são coisas que nós podemos fazer para minimizar a progressão da artrose. Por outro lado, a artrite muitas vezes resulta de fatores genéticos em conjugação com ambientais. E este componente genético, muitas vezes, é que é mais difícil de nós prevenirmos, porque não há forma de o fazer, não é? Portanto, uma artrite, e às vezes esta é uma pergunta que as pessoas colocam, mas o que é que eu posso fazer? Ou o que é que eu fiz para ter esta doença? Isso aí é uma pergunta sempre difícil e não fez nada. No fundo, teve aqui algum azar em determinada fase. Por outro lado, o que é que eu posso fazer? Dieta saudável, exercício físico, peso correto, não fumar. O tabaco faz com que a probabilidade de desenvolver, por exemplo, uma artrite reumatoide seja mais alta e, por outro lado, a probabilidade de ter complicações dessa artrite também aumenta. Então, o não tabagismo, as pessoas não fumarem, é muito importante. E os que já fumam, tentarmos que deixem de fumar e darmos ferramentas também úteis nesse sentido. Ok, muito bem. Bom, muito mais haveria para falar aqui a este tema. Só mais uma questão aqui a título também de curiosidade. Por exemplo, há pessoas que conseguem então basicamente viver ou com uma artrite ou com uma artrose e se calhar nem nunca ser diagnosticado, basicamente. Eu diria que com uma artrite isso é pouco provável, porque a dor acaba por ser uma dor importante o suficiente para a pessoa se lembrar de ir ao médico. Uma coisa é aquela dor que as pessoas têm que dura 2 dias e tomam algo que tenham por casa e passa. Uma artrite geralmente é mais constante e mais progressiva e provoca sintomas que levam a pessoa ao médico. Uma artrose, por outro lado, também provoca dor, também provoca rigidez, embora inferior geralmente aos 30 minutos, também provoca limitação funcional. E as pessoas com artrose muitas vezes aquilo que se queixam, não tanto da dor, porque é uma dor com determinados movimentos e conseguem prevenir, mas mais da limitação. Ao entrar do carro, ao entrar na banheira, ao tentar levar os netos à escola, muitas vezes, porque são pessoas mais velhas, como sabemos. A artrite, eu diria que, de um modo geral, inflamação, inchaço de uma articulação, não é normal, a não ser que a pessoa tenha tido um traumatismo. E perante estes sintomas, e principalmente perante uma dor noturna, com uma rigidez matinal superior a 30 minutos, a pessoa deve procurar ir ao seu médico, ir ao médico de família primeiro. O médico de família, hoje em dia, sabe reconhecer os sinais precoces desta doença, de um modo geral, e acaba por, na dúvida, depois orientar então para o reumatologista para fazer este diagnóstico. Ok, Dr. Tiago, muito obrigada pelo tempo que teve aqui connosco. Acho que, do modo geral, falámos assim do mais importante. Bom, o próximo episódio volta no dia 12 de dezembro. Até lá acompanhe as atividades e novidades da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas nas redes sociais. Pode nos enviar também algumas questões e temas que queira ver abordados aqui neste podcast. Muito obrigada e até à próxima.